Olá pessoal, eu fiz um vídeo ontem falando do assunto do momento, falei até que a gente deveria comprar pipoca para a continuação dessa novela, né? Que é a discussão entre Elon Musk de um lado e Alexandre de Moraes do outro. Agora o presidente da República entrou na parada, outros ministros entraram na parada, a imprensa inteira entrou na parada e até os comentaristas haters meus lá no canal entraram na parada e todos estão focados agora no mesmo assunto. Porque no começo eles ficaram meio perdidos, eles não estavam preparados para aquele assunto, né? Foi de surpresa. E aí eles demoraram um pouco para alinhar o discurso. O discurso agora está alinhado na obrigação de se atender a ordens legais, a ordens judiciais. Precisa atender a ordem judicial, não pode descumprir a ordem judicial, onde já se viu, isso fere a soberania, não sei como, mas tudo bem, né? Esse pessoal é meio maluco mesmo. Mas vamos lá. Quando eu tinha um joguinho, quando eu era criança, chamado Front, ou foi vendido pela Estrela também com o nome Combate, que era um joguinho lá que tinha dois exércitos numa batalha linear de infantaria, e você tinha que dispor as suas peças no tabuleiro, e as peças ficavam de costas, de frente para o adversário, né? Cada um ficava de frente para o seu exército, e você ia avançando com o seu exército, e na hora que você começava a achar bombas, porque você tinha 6 bombas entre a sua bandeira, que era o objetivo de conquistar a bandeira do adversário, e para proteger a sua bandeira você tinha 6 peças bomba que você colocava normalmente para defender a sua bandeira, né? Então lá no jogo Front ou Combate, quando você começava a achar bombas, você já entendia que estava por ali a bandeira, bastava procurar a bandeira do seu adversário. E o pessoal aí da Esquerdolândia, o pessoal está entregando demais a bandeira, colocando bombas, né? Então tá todo mundo agora falando, né, precisa cumprir a ordem judicial, precisa cumprir a ordem judicial. É verdade, precisa cumprir a ordem judicial. Eu até concordo, mas só que eu até falei no finalzinho do meu vídeo, e virou motivo de discussão, que tem ordem judicial que você não deve cumprir, né? Porque a ordem judicial, se ela for ilegal, ela não deve ser cumprida. Mas está gerando uma repercussão danada. Só que você não deve entregar o plano para o inimigo. Veja, o Elon Musk, ele é um bilionário, mas ele não é qualquer bilionário, né? Ele não é o Axel Rose lá da série Billions, né? Ele é o que o Axel Rose desejaria um dia se tornar, né? O personagem lá da série Billions, né? Porque se você tem 1 bilhão, você já é um bilionário. A fortuna estimada do Elon Musk é de várias centenas de bilhões. Ele é o bilionário, né? Então, ele é muito bilionário. E ele não conquistou isso sendo herdeiro, ele construiu isso, esse império, praticamente do nada. Então você não pode achar que esse cara é um burro, que ele é um idiota, né? Esse cara, ele não dá passos sem pensar, né? Ele não raciocina com o fígado, senão ele não estaria onde ele está. Mas tem gente achando que ele é um idiota, e certamente ele não é, né? Bom, então a discussão tá todo mundo entregando ouro, vários ministros do STF estão agora dando entrevistas, precisa cumprir a ordem judicial, precisa cumprir. Gente, ministro do STF, que é juiz, deveria se pronunciar nos autos apenas e não ficar dando entrevista, mas já que eles fazem isso, né, e toda a imprensa está batendo na mesma tecla, o que mostra que o grande medo desse pessoal é o não cumprimento de algumas decisões judiciais. É esse que é o medo, porque eles estão demonstrando isso, né? Saiu até uma publicação no Twitter, no X, né? Que o Elon Musk não foi ele que fez, mas ele falou exato, que é exatamente isso. É o departamento jurídico da rede social dizendo que eles estão pensando, né, em não cumprir a decisão judicial, porque ela fere a lei, porque ela é ilegal. E isso já está gerando um frisson danado. Agora, tem gente defendendo aí a inclusão do Elon Musk no inquérito das milícias digitais. É difícil de defender, porque esse inquérito ele nem poderia existir, né? Ele já foi determinada a extinção desse inquérito pela titular da ação penal, que é a PGR, já faz tempo, e o cara deu um drible, né? Na lei e continuou com o inquérito. O inquérito é ilegal por dezenas de coisas. Agora,
O mais engraçado é a justificativa para incluir o cara, né, no inquérito, na investigação, porque você precisa fundamentar qual foi o crime que o cara cometeu. E venhamos e convenhamos que dolosa instrumentalização criminosa de rede social, isso daí é só um gerador de lero-lero, porque não tem crime ali. Você tem que falar assim, ó, estou investigando isso porque esse cara roubou esse carro, porque esse cara matou essa pessoa, porque ele queimou essa casa. E é um crime, precisa estar tipificado, e não esse gerador de lero-lero que foi ligado aí, dolosa instrumentalização de rede social. Pelo amor de Deus, isso aí é um papo furado. O editorial do Estadão vai no cerne da questão. No fundo, o Elon Musk está sendo colocado ali como investigado no inquérito das milícias digitais por um futuro descumprimento de ordem judicial, né? O que já é esquisito, porque na própria decisão ele coloca o cara e diz assim: se você não cumprir a minha ordem, você vai ter que pagar uma multa tão... E aí é um problema sério, porque existe a figura da desobediência legal prevista no Código Penal. Só que, quando o juiz estabelece uma obrigação de uma pessoa fazer alguma coisa, mas estabelece juntamente uma multa, ele dá a decisão para a pessoa, né? Ele fala assim, olha, você vai ter que fazer isso, e se você não fizer, você vai pagar uma multa de tanto. Então você deu para a pessoa, o juiz deu para a pessoa a decisão. O que ele quer fazer? Ele quer cumprir aquela ordem ou ele quer pagar a multa? E se ele decidir não cumprir a ordem e pagar a multa, não há aí desobediência, porque a decisão do juiz é nítida, né? E quando você estabelece multa para uma pessoa, você tem que tomar cuidado, porque é duro você estipular uma multa para um dos homens mais ricos do mundo, talvez o mais rico do mundo ou o segundo mais rico, porque R$100 mil é um valor proibitivo, talvez, para a maioria dos brasileiros. Para mim, por exemplo, seria um valor muito alto, mas para o Elon Musk isso não é nada, né? Então se ele resolver falar, eu vou pagar essa porcaria, eu limpo a bunda com esse dinheiro aí, ele paga e ele não está cometendo nenhuma desobediência, né? Então é um negócio tão idiota. E ficar essa celeuma em cima, mas é desobediência, tem que cumprir a ordem judicial, senão é quebra da soberania. Gente, eu só vou dizer uma coisa. Leiam o Código Penal, leiam lá o artigo 330 e você vai ver que está escrito lá que está estipulada a pena, inclusive, para a desobediência, mas está escrito lá que não cumprir ordem legal exarada. Então, a ordem tem que ser legal. Está escrito lá. Então, se o legislador previu que a ordem tinha que ser legal, é porque ele cogita que exista ordem ilegal, né? E ordem ilegal não se cumpre. O nosso ordenamento jurídico é pacífico nisso. Ordem ilegal não pode ser cumprida. Porque, como eu disse no meu vídeo, você pode, ao cumprir uma ordem ou uma decisão ilegal, mesmo que seja dentro de uma sentença judicial, você pode estar ferindo mais a lei ou causando mais dano do que o bem que você desejava tutelar. Então está escrito lá, artigo 330 do Código Penal, que você deve cumprir ordens legais. É crime não cumprir ordens legais. Não cumprir ordens ilegais não é nada, é até obrigação ética, moral das pessoas, né? Então, parem de ficar criando celeumas, né? Então a discussão toda não deveria ser, ele não vai cumprir a lei, ele está ameaçando não cumprir a lei. E dizer que não vai cumprir a lei, ou que não vai cumprir uma decisão judicial, diga-se de passagem, está dentro da cogitação, né? Você só pode, isso está no editorial do Estadão. Então é muito difícil conversar com gente tão ignorante, e é difícil quando esses erros de interpretação vêm de gente que deveria saber o que fala, né? Mas, no final das contas, ele está sendo investigado numa ação meio Minority Report, lá os pré-cogs disseram, ele não vai cumprir a ordem judicial, mas o problema é que ele ainda não descumpriu. E se vier a descumprir e for uma ordem ilegal, não será nada, né? Simples assim, tá bom? Leiam o Código Penal, meu Deus do céu, deixem de ser ignorantes, tá bom? Então, a discussão deveria ser, a ordem é ou não é ilegal? A decisão é ou não é ilegal? Essa deveria ser a questão, esse deveria ser o foco, né?
e parece que estão desvirtuando um pouco o foco e, como eu falei, entregando as bombas e demonstrando onde é que está a bandeira. E quando você joga o tal xadrez 4D com o Bolsonaro, com o Valdemar da Costa Neto, é uma coisa. Jogar xadrez 4D com um cara que é o homem mais rico do mundo, ou o segundo mais rico do mundo, ou alguma coisa assim, é uma figura um pouco diferente, eu tomaria mais cuidado, tá bom? Eu estou aqui defendendo o Elon Musk, rapaz, ele não precisa de mim não, ele tem gente com certeza muito mais qualificada. Eu não estou defendendo Elon Musk, nem Bolsonaro, nem ninguém, eu só estou dizendo que esses processos aí tem coisa demais errada, e é uma quimera jurídica, e quanto mais você vai tentando remendar a coisa que começou errada, vai gerando esse monstro jurídico com todas essas irregularidades, esses absurdos, e isso aí vai cair, é só questão de tempo. Não dá para lutar contra fatos, né? Lutar contra fatos é difícil porque eles são teimosos, e o fato é que várias atrocidades jurídicas estão aí compondo esses processos e mais cedo ou mais tarde isso aí vai dar merda. É só questão de tempo e agora parece que encontraram um problema grande, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Até mais aí, pessoal.